deve cuidar da educação básica no Brasil? Os municípios ou a União? A gente já tem um bocado de legislação, a gente já sabe o que é que vai fazer. Estudos sobre a educação de jovens e adultos, principalmente do Brasil, não nos falta. A grande questão é como fazer isso. E como fazer isso num país onde a gente encontra ainda muitos dirigentes que não consideram as pessoas mais pobres da sociedade como gente. Resgatar a condição humana dessas pessoas é fundamental. É muito difícil você tratar ou cuidar de um programa que está espalhado hoje em mais de 3.500 municípios brasileiros, atende por ciclo de atuação em torno de 1.200.000, 1.300.000 pessoas, sem que os prefeitos e os secretários de educação estadual, eles compreendam essa estratégia como uma estratégia de toda a sociedade, né? Então, você responsabilizar esses gestores é uma outra coisa que eu vi aqui na mesa que me agrada muito, é a gente ter instrumentos de responsabilização das pessoas, de não conseguir tratar a alfabetização ou a educação de jovens adultos como uma prioridade, pelo menos criar algum instrumento de constrangimento de você não cuidar desse direito como se deve, é, para mim, uma ação fundamental. Por isso que a gente tem que federalizar a educação. Por isso que é um crime deixar a educação nas mãos dos prefeitos. Muitos que não têm interesse e outros que têm, mas não têm recursos, porque nossas prefeituras são pobres. Elas não têm dinheiro, elas não têm nem pessoas qualificadas para cumprir o papel. Eu saio daqui mais convencido ainda, depois de ouvir vocês, da necessidade de federalizar a educação de base. Quando o deputado Tiririca chegou aqui e as pessoas diziam que ele era analfabeto, e teve gente que achou que ele não devia ter o mandato, eu liguei para ele e disse: você deveria ir para a tribuna e lembrar o nome do prefeito da sua cidade quando você era criança, e fazer inelegível aquele cretino, aquele bandido que não lhe deu escola quando você era menino. E não agora queremos caçar o seu mandato. O criminoso não é o analfabeto, como o criminoso não era o torturado. O criminoso é o torturador de hoje, nós todos, todos que sabem ler, especialmente os governos, especialmente eu como senador. Nós somos os torturadores. Eles são os torturados por incompetência, por leviandade, por desprezo com que nós tratamos a educação. Como o senhor, além de se indignar, nos chamar à indignação, fala de um sistema, quando fala, por exemplo, da necessidade de federalizar, isso não é um jogo de palavras, é a realização de um modelo político de garantia dessa universalização, dessa concretização de uma forma republicana e democrática de alcançar todas as virtualidades que um sistema de educação legítimo pode proporcionar. Eu acho que uma lei de responsabilidade educacional é um mecanismo para dizer que o bom desempenho da política, das funções públicas, do trabalho em suma, de compromisso do agente público, seja ele no legislativo, no executivo, no judiciário, é cumprir esses indicadores da sua responsabilidade educacional. Então, eu acho que nos indignarmos é um imperativo ético, mas formularmos propostas é uma exigência de responsabilidade política e social. Eu penso que a gente deve trabalhar muito na perspectiva de fazer com que todas as pessoas e todos os gestores públicos, eles assumam a responsabilidade de tratar dessa questão. Eu penso que não é só uma ação que
que deve ser encampada pelo governo federal. Gosto muito da ideia de se criar uma lei de responsabilidade educacional, porque aí você dá visibilidade e responsabiliza quem efetivamente, na ponta, trata dessas ações. Mas trazer para o governo federal uma ação efetiva de realizar essas ações educativas junto aos estados e aos municípios, eu penso que uma tarefa muito grande, né, para a gente tratar apenas de Brasília. Sem querer polemizar, eu queria o seguinte, todos os governantes, mas eles não têm condições. Nossos municípios são paupérrimos, em grande parte. Como a lei da responsabilidade educacional, fui eu que tomei iniciativa com o ministro, depois levei adiante, dei entrada aqui, mas como responsabilizar pela educação de suas crianças os municípios pobres do Brasil? E se não fossem tão pobres, como dar igualdade se eles são desiguais, os municípios, além de pobres? Então, mas eu não defendo isso para o governo federal, eu defendo o Brasil ser responsável. Agora, o Brasil é representado pela União. Então, tem que ser a responsabilidade. A gente não fez com as universidades, não fez com as escolas técnicas. Por que não faz com as crianças? Mas isso não quer dizer centralização, não. Eu defendo federação com descentralização de gestão e com liberdade pedagógica total. Como hoje tem liberdade pedagógica as 400 escolas federais. Se você for no colégio militar, eles ainda estão dizendo que houve uma revolução democrática em 64. O governo não tirou a liberdade pedagógica do professor de história de lá. E eu acho até correto, mesmo que eu discorde dessa interpretação. Agora, o que não pode ser diferente é a carreira do professor. Entendeu? Tem que ter uma carreira nacional. Porque, vê, um estado como São Paulo tem 1.400.000 analfabetos. Não dá para deixar nas mãos do governo de São Paulo. Tem que ser uma questão nacional. Criança tem que ser primeiro brasileira, depois paulista, depois pernambucana. Eu penso que todo o esforço que foi feito em termos, né, da erradicação do analfabetismo, nós ainda não demos conta. Precisamos assumir a questão da alfabetização como um direito da educação básica. Precisamos assumir a alfabetização independente da idade, independente da condição dos sujeitos, como uma política pública, uma política de Estado e não uma política de governo. E que passe da condição de programa para ser, sim, uma política de todos os entes federados. A gente está indignado dentro da sua proposta de indignação em relação àquelas crianças que não têm o direito de estar no banco escolar. Ainda não têm. E somos nós, adultos, que devemos protegê-las. E uma das proteções é essa. É proporcionar o portão aberto da escola, um espaço para que aquela criança possa vir, que o pai possa vir também, se for o caso. A gente precisa se alfabetizar também em relação aos direitos humanos, porque tem uma visão pré-conceituosa de quem, em algum momento, foi negado o seu direito. Eu queria dizer assim que me lembrei muito da pensadora Hannah Arendt, quando dizia que o primeiro ponto de partida para instaurarmos uma cultura de direitos humanos é pensarmos naquele núcleo indevassável que fundamenta todos os direitos, que é a consciência do direito a ter direitos. Eu acho que superar o analfabetismo é expressar esta consciência do direito a ter direitos. Foi um debate muito rico e creio que ajudou na ideia de criar um clima de indignação em relação ao quadro brasileiro vergonhoso do analfabetismo, que nos coloca, se eu não me engano, como entre os 10, se eu não me engano, não, tenho certeza,
entre os 10 países com maior número de analfabetos em todo o mundo. Eu agradeço muito a quem assistiu o programa e espero que tenhamos ajudado você, se não estava ainda indignado, que se indigne, pelo menos com o fato de que 13 milhões de brasileiros não conhecem a própria bandeira e que lute para que isso seja modificado. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.